Bom, pessoal, nossa enquete de hoje, ela é sobre o possível novo treinador da seleção brasileira, que muitos estão falando que pode ser um estrangeiro, e o jornal L'Équipe, lá da França, que é o principal jornal esportivo de lá, está cogitando a contratação de Zinedine Zidane. Esse rapaz, eu acho que dá calafrio em todos os brasileiros. E a pergunta que a gente faz nessa enquete é a seguinte: o Zidane daria certo na seleção brasileira? Sim ou não? Antes de perguntar aos nossos especialistas, você que está aí no chat, manda a sua mensagem para a gente por aí, ou então vai lá no nosso Instagram, manda a sua opinião também, que a gente vai ler aqui daqui a pouquinho. Mas eu queria só pontuar algumas situações antes de você responder. Não quero influenciar, longe disso, não quero influenciar não. Mas só quero que você fique atento a algumas coisas. Em 98, na final da Copa, o Zidane fez 2 gols, França 3-0 Brasil. Em 2006, 1-0 França, gol do Henry, Zidane acabou com o jogo. E aí vem um outro fator. Quando o Zidane estava na segunda passagem dele pelo Real Madrid, quando o Vinícius já estava evoluindo, a partir do momento que o Zidane chega, o Vinícius cai. Quando o Zidane sai, o Ancelotti chega, o Vinícius cresce. Então, esses são alguns fatores que eu gostaria de lembrar a todos vocês antes de responderem essa enquete. Mediante a tudo isso, Tati Tavares, você não vai ter coragem de votar sim, né? Não, então, eu não concordo muito com um treinador estrangeiro na seleção brasileira. Eu entendo que o momento, eu não vejo um técnico brasileiro para assumir. Assim, pensar agora, um técnico brasileiro para assumir. Óbvio, tem bons técnicos, mas não tem ninguém que fez um trabalho que eu olhe e fale, eu acho que esse cara tinha que ir para a seleção brasileira. Sim. Nem o Dorival ganhando o que ganhou no Flamengo, porque eu acho que foi uma temporada, mas não é tanto que não ficou, sim, né? Isso já explicou um pouco. Mas eu acho que a questão do Zidane não é a competência, nada disso, ninguém tem nada para falar sobre isso, mas é pelo que você falou, vai trazer um cara que é carrasco da seleção brasileira, não vejo assim com bons olhos e também não sei se o torcedor ia curtir muito isso. Mas como também tem a galera da internet os que Enzos, curte, né? Que curte essa questão de treinador estrangeiro. E eu não falo nem só europeu, não. Eu também estou colocando todo sul-americano. Eu não concordo muito. Mas, por ele ser carrasco, eu acho que pesa mais até do que ser estrangeiro. E aí, Doreleu? Assim como a Tati, eu sou rancoroso, né? Eu também sou. Então, nada de Zidane. A gente já sofreu muito na mão desse careca aí, então chega. De careca não entende bem, né, Doreleu? Pois é, já basta eu. Zidane não sou a favor do Zidane na seleção e talvez ele não desse certo justamente pelos motivos que você falou aí. O Zidane é um treinador que só trabalhou no Real Madrid, ele foi tricampeão da Champions League, tem muitos méritos por conta disso, mas não é um treinador, assim, top 3 a nível mundial, por exemplo. Eu vejo outros nomes com mais currículo do que ele. Eu falo de Guardiola, Klopp, Ancelotti. Então, se fosse para arriscar em um treinador estrangeiro, que fosse uma unanimidade, um treinador espetacular que ninguém tivesse nada para falar, a não ser essa questão de realmente o treinador não ser brasileiro. Mas então, respondendo à enquete, se o Zidane daria certo, acho que não. Prefiro não arriscar, tenho raiva desse cara. Exatamente. E não é nada contra o Zidane não, tá, pessoal? Mas é aquela história de futebol, quando o teu time perde para um outro time, o outro cara faz 2 gols na final, acaba com a quarta de final, tu não vai ficar incomodado? Eu fico incomodado, principalmente quando é assunto da seleção brasileira. Então, Zidane, por mais que você tenha jogado uma barbaridade, por mais que você seja tricampeão da Champions, seleção brasileira, meu parceiro, não. Aproveitando esse gancho de treinadores, a gente tem uma arte para mostrar para vocês dos 15 treinadores aqui, os melhores do mundo, de acordo com a IFFHS, que é a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Alguns do futebol brasileiro, não necessariamente brasileiros, né? Dessa lista só o Dorival e o Filipão, Atlético Paranaense e Flamengo, e o Abel Ferreira do Palmeiras, Ancelotti do Real Madrid, o Klopp do Liverpool, Guardiola do City, Aston Villa, Unai Emery, o Julian Nagelsmann do Bayern de Munique, aí o Glasner do Eintracht Frankfurt, o Mourinho, esse muito conhecido e muita gente também querendo contar com ele. Pai do Carlinhos. Na Roma. Pai de quem? Pai do Carlinhos. Pai do Carlinhos, exatamente. Não fosse o Mourinho e o Carlos Alberto, não teria a Champions League. É bom a gente sempre frisar isso. Porque ele deu sorte naquele golzinho também, né, Carlinhos? Sabe que tu deu sorte. Aí o Luciano Spalletti no Napoli, que está fazendo uma excelente temporada essa temporada. O Ibarra no Boca. O Regragui, que estava no Raja Casablanca. Aí o Schmetzer do Seattle Sounders, que estará no Mundial de Clubes, inclusive.
e o Rieira do Auckland City, lá da Nova Zelândia. Então, esses são os melhores treinadores do mundo. Vocês têm algo a acrescentar ou a retirar? Vocês tirariam Só alguém? uma dúvida. É interessante. O Tite não entra em Não seleção. Ele entra no outro separado. ranking. Isso, Seleção. é outro ranking. Ah, Exatamente. tá. Outro ranking. O Regrag, é bom a gente frisar aqui, que ele está aqui do Raja Casablanca, foi antes dele ir para a seleção marroquina. Esse roxinho aí vocês devem conhecer, que ele é o atual treinador da seleção marroquina. Então ele foi considerado o melhor treinador do mundo quando ainda estava no Raja Casablanca, só para contextualizar para vocês. Dessas listas assim... Eu acho que tá ok, né? Só os brasileiros que eu fico um pouco espantada. Porque eu acho que o Dorival tá aí por conta dos títulos. Então, é título? O que Isso. é? Qual é o Assim, critério? é título mais ou menos, né? Porque o Filipão não ganhou título nessa temporada. Foi vice-campeão da Libertadores. Aí tem a questão que o Doreleu falou na Rádio campeão do News mundo. FM. Eu acho que essa entrada do Filipão na lista soa até um pouco como uma homenagem, né? Isso. Porque é a última temporada dele sim. como treinador e ele tem o nome que tem, campeão mundial, também muito reconhecido pelo trabalho que ele fez na seleção portuguesa. Eu acho que ele entrou mais pelo nome dele e não pelo desempenho na temporada, como foi o Abel e o Dorival, por exemplo. Porque o Dorival ganha Libertadores, que é o principal torneio aí da América Sim. do Sul, então isso já dá um, né? Tchan. Dá um peso. Aí ganha a Copa do Brasil. O Abel, nos 3 anos já que ele está aqui no Brasil, né? Vai fazer 3 Sim. anos, eu imagino. Ganhou tudo também, ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, só não ganhou o Mundial ainda. Ainda. Bom, a Mas torcida calma. rubro-negra... Calma, Só não ganhou o Mundial ainda, mas eu acho que o Abel, dos 3 que estão ali, é o que mais merece. Eu concordo com você. E só fazendo uma correção aqui, eu falei que é do Raja Casablanca, o Regrag é do Wydad Casablanca. Não é o Raja Casablanca, não. São os rivais de Casablanca? Provavelmente. Não, o Abel, como é até um ranking da temporada, ele não poderia ficar de fora porque ele ganhou o Brasileirão, que é o principal torneio da América do Sul, né? Falando de ligas, Sim. Tirando a Libertadores, a Sul-Americana, enfim. Falando ali de ligas nacionais, o Brasileirão é a principal delas. Tanto que causa até uma estranheza, a gente vê ali o treinador do Seattle Sounders, do Auckland City, mas estão ali por conta dos títulos continentais, né? O Seattle Sounders ganhou com o CACAF, então ele está ali por conta disso. E, assim, os outros nomes aí, tem muitos nomes pesados, né? Acredito, assim, que pro Abel e pro Dorival Júnior estarem numa lista que tem Ancelotti, Klopp, Guardiola, Mourinho, já é motivo para comemorar, independentemente da posição que eles fiquem. Acho que já é algo para você falar, ó do lado dos caras que eu tô. E são os 2 treinadores que estão sendo cotados na seleção também, né? Também, Não pode deixar 2 de deles, lembrar né? disso. É que o Diniz não entra aí na Exato. lista, mas também é cotado. Então, acho que já diz muito sobre o trabalho deles, né? E eu acho que em comum aqui, não todos, mas boa parte conquistaram títulos, né? Como vocês falaram. Sim. Por isso tá aí. É O muito Glasgow mais ganhou a título do Europa, que, né? a carreira. Europa League, o Mourinho ganhou a Conference League. E aí você tem o Unai Emery, que não ganhou nada no Aston Villa, né? Mas talvez tenha sido pelo trabalho anterior dele. Então, o Julian Nagelsmann, obviamente, o Bayern ganha tudo lá na Alemanha. Mas essa é a lista dos melhores treinadores do mundo. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!